Certo, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar de uma forma bem imparcial e estruturada uma tese fascinante baseada nas palestras e no trabalho do Dr. José de Filipe Júnior. É a chamada hipótese biomolecular do câncer. E o que a gente vai ver aqui não é aquela visão clássica de uma invasão alienígena no corpo, sabe? Pelo contrário, é uma análise que olha para a doença através de uma lente surpreendente de biologia evolutiva e sobrevivência celular. Então, para começar, fica o questionamento. E se as células cancerosas não forem nossas inimigas, mas sim vítimas? Pois é, o material que estamos analisando lança esse desafio gigante ao paradigma médico tradicional. Em vez de enxergar o tumor como um vilão malicioso que a gente precisa destruir a todo custo, o autor argumenta que essas células podem ser apenas entidades desesperadas tentando sobreviver num ambiente incrivelmente hostil. E isso nos leva direto a uma citação muito forte extraída da fonte. Câncer, população de células doentes esperando por compaixão, reabilitação e não extermínio. Essa frase resume bem o núcleo emocional e filosófico desse ponto de vista alternativo. A gente nota uma mudança drástica nas palavras mesmo, né? Sai aquele vocabulário de guerra e destruição e entram termos de cuidado e reabilitação. Entrando agora na nossa primeira sessão, células doentes não malignas. Uma verdadeira mudança de paradigma. Basicamente, o texto reclassifica a essência do que a gente costuma chamar de câncer. A ideia central é que, diante de um estresse muito forte e prolongado, um grupo de células chega a um estado descrito como estado de quase morte. E nesse momento crítico, elas não ficam más do nada. Elas só ficam gravemente doentes e disparam mecanismos desesperados de autopreservação. Se a gente dá uma olhada na linha do tempo evolutiva, a vida na Terra começou há uns 3,8 bilhões de anos. Naquela época, as células enfrentavam condições extremas e, claro, sobreviviam. O autor sugere que quando as nossas células modernas chegam ao limite do estresse, elas acessam uma espécie de cofre genético muito profundo. Elas voltam a usar mecanismos de defesa antiquíssimos de bilhões de anos atrás, que estavam lá, escondidos no DNA, operando com uma única regra básica: sobreviver a qualquer custo. E assim chegamos à seção 2, a luta pela sobrevivência e a mudança de energia. Como será que isso acontece na prática? O texto traz uma metáfora muito engenhosa sobre a sociedade celular, mostrando a diferença de como a célula gera energia quando está saudável e quando está sob ameaça iminente. Aqui a gente vê um contraste gigante entre o rico e o pobre dentro da célula. De um lado, temos a mitocôndria, trabalhando com a fosforilação oxidativa. Ela é a parte rica, produzindo 36 ATPs de energia, o que é bastante, mas exige um ambiente perfeito. Do outro lado, temos o citoplasma fazendo a glicólise anaeróbia. Essa seria a parte pobre, produzindo pouquíssima energia. Segundo a hipótese, quando a célula adoece, a mitocôndria rica falha. Daí, o citoplasma pobre é obrigado a assumir todo o controle só para manter o núcleo da célula vivo. E aí chegamos a um ponto crucial, representado por esse número, 2. A glicólise produz só 2 ATPs. É uma energia ínfima, quase nada. O autor explica que essa quantidade minúscula de energia vai quase toda direto para o núcleo da célula, colocando esse núcleo no modo frenético de proliferação. Basicamente, o núcleo entra em pânico e começa a fazer cópias de si mesmo no esforço total para não deixar a espécie celular morrer. E é exatamente essa proliferação caótica, movida por míseros 2 ATPs, que acaba se manifestando fisicamente como um tumor. Avançando para a seção 3, o segredo da água e a física da célula. Agora a gente precisa mudar o foco da química para o ambiente físico em si. É aqui que a tese dá um mergulho na física quântica e na estrutura interna da água celular. De acordo com o texto, esse é o verdadeiro ponto de virada para definir se a célula vai ficar saudável ou doente. Olha só esse conceito, osmólitos cosmotropos. Parece um termo super complicado, né? Mas a ideia por trás é bem elegante. Eles são pequenas moléculas orgânicas que têm a função de organizar a água dentro das nossas células. A hipótese diz que esses osmólitos mantêm a água num estado muito organizado, conhecido como água tipo B. E é justamente essa organização estrutural firme da água que impede que a célula perca o controle e comece a se multiplicar sem freio. Vamos ver como isso se transforma numa reação em cadeia segundo o material. Passo 1. Surge a inflamação crônica. Passo 2. A célula incha e, como tentativa de defesa, acaba expulsando seus valiosos osmólitos. Passo 3. Sem eles lá dentro, a água perde totalmente a estrutura e vira um caos. Passo 4. Isso gera uma entropia máxima. E, finalmente, passo 5.
No meio desse caos absoluto, a célula não vê outra saída senão ativar aquele antigo mecanismo de sobrevivência e iniciar a proliferação desenfreada. Chegamos então à seção 4, gatilhos invisíveis de estresse e fatores ambientais. Afinal, o que é que causa todo esse estresse e essa inflamação crônica no começo de tudo? O que joga a célula na beira desse precipício? A tese aponta para fatores que, na maioria das vezes, a gente nem consegue ver. São gatilhos invisíveis, muito detalhados nas palestras em vídeo do doutor. Reportando de forma neutra o que a fonte nos traz, temos aqui uma lista de ameaças diárias. Coisas como os cruzamentos de Hartmann, que seriam zonas geopatogênicas causadas pelo cruzamento de rios subterrâneos. Eles também citam o impacto constante da radiação eletromagnética de celulares e fios, o peso enorme de sobrecargas emocionais prolongadas e até o acúmulo de metais tóxicos no corpo. Para o autor, são esses fatores que vão destruindo o terreno celular, de forma totalmente silenciosa. E o material traz até algumas anedotas bem específicas para ilustrar isso. Tem um relato curioso sobre um casal que dormia numa cama que ficava exatamente em cima de um desses cruzamentos geopatogênicos. A história conta que, sem nenhum outro fator de risco que justificasse, os dois desenvolveram doenças bem graves e paralelas quase ao mesmo tempo. Na visão do autor, isso seria uma prova de que esse ambiente invisível dita as regras da saúde das nossas células. Bom, e agora chegamos à seção 5, a cura pela epigenética. Será que dá para reverter o dano? Se o ambiente consegue adoecer a célula, será que ele também consegue curar? Entramos numa parte mais promissora da tese. A ideia é que, em vez de bombardear as células, a gente poderia reverter os danos conversando diretamente com os genes que foram silenciados. E é aí que entra o campo da epigenética. A primeira grande ferramenta epigenética que o texto apresenta é a demetilação. O ponto é que o estresse crônico basicamente desliga genes vitais de defesa, colocando neles uma espécie de capa química, o radical metila. O autor sugere usar algo super acessível, como a procaína, que é um anestésico local comum, mas não para anestesiar, e sim para arrancar esses radicais, reativando as defesas do corpo e acordando aqueles genes que têm o poder de suprimir tumores. A segunda estratégia mencionada é a acetilação. E olha só como a abordagem se propõe a ser simples. O foco aqui é o butirato de sódio, uma substância que serve para curar ainda mais o ambiente e forçar a célula a se organizar de volta. E de onde a fonte sugere tirar isso? De nutrientes que a gente vê todo dia, como a boa e velha biomassa de banana verde. Inclusive, o doutor conta uma história bem humorada e um tanto inusitada sobre isso. Ele comenta que a água estruturada é tão fundamental que o gelo comum pode acabar estragando as propriedades dos fluidos. A solução prática e irônica que ele dá? Para quem curte tomar um bom whisky single malt, ele recomenda gelar a bebida usando pedras de gelo feitas inteiramente de biomassa de banana verde. Quem diria, né? Uma forma no mínimo diferente de cuidar do genoma na hora do happy hour. Pois é, e com isso chegamos ao final da nossa análise de hoje. Passamos por essa ideia de que os tumores podem ser tecidos lutando com unhas e dentes para não morrer no meio do caos de uma água celular totalmente desestruturada. E deixamos aqui uma reflexão final que vem direto desse material. Se o ambiente dita o destino da célula de um jeito tão absoluto, que escolhas nós vamos fazer para mudar o nosso ambiente invisível hoje? Muito obrigada a quem acompanhou até aqui. Esperamos que esse conhecimento tenha despertado a curiosidade para explorar mais o assunto. Até a próxima!